bem de técnico, e ainda assim tem muito torcedor que é corneta, né? É o Flamengo. Flamengo entra em campo hoje pela Libertadores, Grupo C, 7 da noite, contra a LDU lá em Quito. E é um desafio, hein? Porque tem altitude, é fora de casa. O Flamengo precisa de um resultado, até porque perdeu para o Central Córdoba em casa. Felipe Luiz deu uma mexida, o torcedor não gostou muito. Enquanto o telefone toca, eu desligo aqui e quero saber do Igor. Igor, Felipe Luiz tem alguns desfalques para essa partida. O Alexandre está se recuperando de lesão, ele pode poupar alguns jogadores também. Mas, por outro lado, ele não pode bobear, porque já está em terceiro do grupo, pode ficar numa situação ainda mais complicada. O que é que Felipe Luiz está pensando nesse momento para essa partida de logo mais? Pois é, o Central Córdoba foi o grande tropeço, né, do Flamengo nessa temporada e já tumultuando aí a fase de grupos da Libertadores do Flamengo nesse início, né? A gente chega na terceira rodada e vemos o Flamengo já precisando compensar uma derrota em casa, justamente no jogo que é, entre aspas, é o jogo perdível, né, vamos dizer assim, né, que é o jogo na altitude contra a LDU. O retrospecto é desfavorável ao Flamengo, né? Se a gente olhar de 2019 para cá, né, as partidas do Flamengo em Quito foram, assim, pela Libertadores, né? A gente tem 6 jogos e só uma vitória, que foi justamente contra a LDU, uma vitória por 3-2 lá em maio de 2021. E a lembrança mais recente é justamente de uma derrota meio constrangedora, né, para o Alcas na Libertadores de 2023. O Flamengo abriu o placar, depois tomou a virada num jogo, como diria Mauro César, pífio e patético no segundo tempo. Então, essa é a dinâmica com a qual o Flamengo chega a Quito, né? Apesar de ter feito, por exemplo, 6-0 no Juventude, mas o jogo seguinte é um 0-0 contra o Vasco. Então, um ataque que está oscilando muito e o Flamengo precisa se reencontrar, né, com a efetividade, com a eficácia diante do gol, para não passar susto e sufoco. Né? A vice-liderança momentânea do Brasileirão é muito disso, né? 2 empates, beleza. Perdeu o gol pra caramba contra o Internacional e também não conseguiu converter a chance que criou contra o Vasco, em pese a atuação genial, digna de Neuer, como o próprio perfil oficial do Flamengo mencionou, do goleiro do Vasco, Léo Jardim. Então o Flamengo chega com preocupações próprias, que já seriam normais em temperaturas, né, normais aí de pressão, enfim, em condições normais de temperatura e pressão, e sem De La Cruz, que também sente muito os efeitos da altitude, nem viajou, sem o Alan, que já tem uma condição própria, né, de saúde, que não consegue de oxigenação devida lá na altitude, então é mais um fora disso aí, e somando aí o Alexandre, que você mencionou. Então o Flamengo precisa se reorganizar no meio campo e o ataque, além da confirmação da presença do Ayrton Lucas na lateral esquerda, para encarar esse time da LDU, que já desponta como favorito para a classificação. Hoje a LDU e o Central Córdoba tem os dois times, né, estão com 4 pontos, justamente por conta dessa derrota surpreendente que o Flamengo sofreu na segunda rodada, e o Flamengo precisa compensar esse início titubeante aí na Libertadores, justamente nesse jogo contra a LDU na altitude. Está vendo aí a classificação do Grupo C do Flamengo, que tem a LDU com 4 pontos na liderança, seguida pelo Central Córdoba. E o Flamengo aparece em terceiro com 3, o Deportivo Táchira com nenhum ponto até o momento. É uma preocupação esse jogo, Hernan, porque se não vence, ou se pelo menos não conquista um ponto lá, dá uma complicada na Libertadores, né? E o Flamengo acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras e está muito na conta dessa dificuldade de concretizar suas chances em gols, embora tenha vencido o Juventude por 6-0, mas tirando esse jogo, vem sendo aí uma tônica do Flamengo nessa temporada. Vamos colocar que, assim, e eu ouvi muito isso depois do jogo de sábado no Maracanã, que, assim, é óbvio que o Flamengo fez o seu jogo, criou as chances, mas, assim, tem hora que a gente tem que dar mérito para o Léo Jardim. O Léo Jardim foi um monstro, né? Ele fez defesas espetaculares e garantiu o empate, garantiu o resultado. Então, o Flamengo olhou muito mais para esse lado da atuação do goleiro, da atuação do Vasco, do que propriamente uma deficiência. A sensação de todos, depois do jogo, foi uma sensação de criou, tentou, chegou perto do gol, porém, o goleiro estava num dia, né, espetacular, e isso acontece. E aí, quando você olha para a Libertadores, o papo era não poupar ninguém, tirando o De La Cruz e o Alan, que são jogadores que têm problemas com a questão da altitude, mas é assim, time completo contra o Vasco para manutenção de liderança, como era a ideia no sábado, e fazer o resultado lá na altitude de Quito. Tanto que a programação do Flamengo foi antecipada, o time viajou no domingo.
Então, assim, essa viagem antecipada, essa preparação, essa aclimatação é para chegar lá com o time completo, com o que tem de melhor da ideia do Felipe Luiz, para você voltar a ficar tranquilo depois dessa derrapada que deu na Libertadores com o Central Córdoba. Então, é um Flamengo que está, claro, preocupado, ciente de que esse jogo é difícil, mas também confiante de que vai fazer o resultado. E a altitude vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo. Já mando para você, Igor, mas vamos só dar uma olhadinha. Claro, a altitude é difícil para todo mundo, mas para o Flamengo tem sido ali um probleminha a mais. Vamos dar uma olhada? Ó, em 2024, perdeu para o Bolívar lá 2 vezes. Também em 2024, empatou com o Milionários em Bogotá. Esse primeiro contra o Bolívar foi em La Paz, né, que é uma das altitudes mais altas mesmo, com 3.650 metros. Em Bogotá, 2.640 metros, empatou com o Milionários. 2023, fez 2 jogos em Quito, perdeu para o Del Valle e perdeu para o Aucas. E 2021 foi a última vitória, 3-2 para cima da LDU. Diga, Igor. Não, só para acrescentar nessa questão da altitude, na estratégia da viagem do Flamengo, o departamento médico reconhece que não vai ser possível fazer com que o time inteiro se adapte à altitude com 2 dias, né? Mesmo que a viagem tenha sido antecipada em 1 dia, né? Do que normalmente faz para esses jogos, né? Então, na visão, né, e o discurso do Fernando Sasaki, que é o médico do Flamengo, seriam preciso aí 2 semanas, né? Necessárias 2 semanas aí para fazer essa adaptação que no calendário brasileiro é completamente utópico. Né? Mas a decisão da diretoria, né, da comissão técnica, de viajar no domingo já, foi para pelo menos garantir uma boa noite de sono, uma alimentação mais tranquila, uma dinâmica de pré-jogo mais controlada ali junto com os jogadores, com todo mundo, tanto que o Flamengo treinou ontem no estádio Atahualpa, lá em Quito. Não é o estádio onde a seleção equatoriana geralmente manda os jogos, mas não é o local da partida, né? O jogo vai ser lá no estádio Casablanca, mas uma tentativa de que o pré-jogo para o Flamengo fosse mais tranquilo, em que pese não ser possível ainda se adaptar completamente aos efeitos da altitude. Então, essa foi a estratégia do Flamengo, só para a gente explicar um pouco melhor essa dinâmica e também um grau de confiança ainda maior do que talvez Gonçalo Plata possa acrescentar nesse time, ele que é representante equatoriano no time. Foi formado, né, se desenvolveu na categoria de base do Independente Del Valle, que manda seus jogos lá em Quito também ao longo de muitos anos, mas é nascido em Guayaquil, então quem sabe o Plata tem umas memórias afetivas aí do jogo na cidade para se desenvolver também e ser um fator positivo para o Flamengo nessa partida de hoje. E o Plata sempre entra bem, né? Quando joga titular ou quando entra bem. Foi um jogador que entrou muito bem contra o Vasco. Aliás, também teve uma finalização que o Léo Jardim fez uma baita de uma defesa. E é um jogador que pode ser usado, como o Igor falou, por ser local. Então, é um Flamengo que está confiante. E eu acredito que o Flamengo hoje vai conseguir um resultado positivo. Não sei se vitória, mas um empate assim, para dar um salto aí na tabela. Depois da derrapada que deu contra o Central Córdoba. E aí como vai fazer isso? Quero saber com você, PVC. Na Até prancheta. Porque Felipe Luiz tem algumas possibilidades. O Plata, ele pode jogar, ele tem uma versatilidade, né? Pode jogar pelos lados, como centroavante, o Gerson ali como volante. E tem essa questão da lateral esquerda, que ele pode ir com o Ayrton Lucas, que seria uma substituição mais natural, mas ele pode dar uma segurada também com o Varela, que tem uma capacidade defensiva um pouco maior. Vamos ver a prancheta, então? Primeiro vamos ver como é que joga a LDU. É uma linha de quarto com o Grueso como primeiro volante. Aí ele vai fazer um 4-1, 4-1. Muita velocidade. O passe do Grueso ou do Bijamil vai procurar a profundidade do Alex Arce e do Ramírez, do Brian Ramírez. Mas o time vai recuar e vai tirar espaço. O Felipe Luiz falou na semana passada, uma coisa que ele tem razão, é mais fácil jogar com espaço em contra-ataque do que quando você tem que pegar um time que se fecha e explora o espaço, ele. E a LDU, mesmo jogando em casa, ela não vai jogar trancada atrás, mas quando ela perder a posse de bola, ela vai obrigar o Flamengo a achar um espaço. Onde vai achar o espaço? Aí é que eu acho que tem 3 opções. Uma é o Wesley, que é sempre a válvula de escape pelo lado direito, que ele é quase ponta, embora lateral. Outra é a profundidade do Gerson. E aí vai ter o Plata por dentro, ou o Plata vindo da ponta para dentro com o Wesley ultrapassando, para fazer tabela pelo lado, ok. Mas o Gerson se projetando é sempre muito importante, sempre muito surpreendente. Tiro de fora da área e o Bruno Henrique, se for o Bruno Henrique o centroavante, para o jogo aéreo. São as maneiras de entrar na defesa adversária. Mas é um jogo perigoso porque na retomada, a primeira tela mostra, a bola vai sair em profundidade para o Brian Ramírez e
pro Alex Arce. É um jogo perigoso pro Flamengo. Aí, um jogo perigoso, então vamos ver o que o Flamengo apronta fora de casa. Ô Igor, tem mais uma notícia legal, aliás, envolvendo o Flamengo, que é o time feminino. A Rosana assumindo o time feminino, ela que tem uma história gigante no futebol feminino, ela tem 2 medalhas de prata, aquele time, né, de 2004, 2008. Estava também na seleção brasileira sub-20, eu até me lembro de fazer uma entrevista com ela, e ela ser muito preocupada com a formação das garotas, com o processo de formação, porque se no masculino a questão da base já é um problema, no feminino essas deficiências são ainda mais claras, né? Porque a gente ainda não tem, infelizmente, um trabalho sólido na base. E ela atua muito nisso. Agora ela assume o comando do feminino em substituição ao Maurício Salgado e é a primeira vez que o Flamengo tem uma técnica como mulher. Uma novidade aí hoje, uma notícia bacana, Igor. Pois é, o Flamengo que sempre é muito cobrado, né, para replicar no futebol feminino o volume, não obviamente nas mesmas cifras, né, mas que seja reforçado o investimento no futebol feminino também, com essa atacada, e foi buscar a Rosana, que recentemente estava na CBF, fez um trabalho lá de base, e acho que é uma atacada que o Marcos Vinícius Freire, né, o diretor de esportes do Flamengo, tem ressaltou, né, que seja uma importância muito grande para esse momento atual do clube, enfim, e trazer alguém com o quilate da Rosana, né? O pessoal talvez que não acompanhe tanto o futebol feminino na seleção, ela foi uma figura muito importante numa geração ali que foi muito bem, né? Quando a Marta estava no seu prime, tinha outras jogadoras muito fortes na geração, Daniela Alves, Renata Costa, muita gente que hoje já é técnica também, igual a Rosana. Então a Rosana era lateral esquerda, jogava muito bem por ali, e hoje assumindo esse papel no Flamengo agora. Flamengo que ainda luta para alcançar o nível de relevância no futebol feminino como tem Corinthians, como teve Palmeiras recentemente, né, que montam times muito fortes, né, e o Flamengo postando num novo comando técnico, como você mencionou, Luísa, deixando para trás o trabalho do Maurício Salgado, quem sabe ela com também seu quilate, o seu know-how, o seu peso de ter trabalhado na seleção brasileira como jogador e também como treinadora da Sub-20, possa fazer o Flamengo dar esse salto aí de qualidade também no futebol feminino. Tomara, né? Até porque nos últimos anos o Flamengo ele chegou a fazer investimentos no futebol feminino, trouxe a Cristiane e outras jogadoras importantes também, mas no ano passado não conseguiu reverter isso num time coletivo e também o resultado. Você acabou não se classificando para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, então vamos acompanhar esse ano como vai ser. Valeu, Igor. Beijo, querido. Sempre muito bem-vindo. Valeu, Igor. Até mais, gente. Valeu. Voltamos aí qualquer dia desses.